Está no ar. Qual é o plano? O podcast da BB Previdência para o planejamento do seu futuro. Ter uma parceria no planejamento do futuro torna o caminho rumo ao bem-estar e a realização de sonhos na aposentadoria mais próximo do que desejamos. Quando essa parceria tem uma história sólida de bons resultados, então, essa experiência pode ser ainda melhor. Eu sou o Gustavo Leles, diretor de Finanças e Investimentos da BB Previdência, uma entidade de previdência complementar com mais de 25 anos de história. E este é o nosso podcast Qual é o Plano? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Estamos aqui para inspirar você a planejar o seu futuro. Oi, gente. Quero começar agradecendo a você que está nos ouvindo pela companhia aqui nesse nosso bate-papo. Este episódio, produzido e lançado agora no mês de agosto de 21, é dedicado a todos os pais, mães e pais solos que, entre os aprendizados que repassam aos seus filhos, ensinam a importância da educação financeira. Para a nossa conversa hoje, a gente conta com o Sérgio Maia Reis, superintendente executivo da nossa entidade e pai de um filho, o Tiago. Sérgio, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço o convite e ressalto que estou entusiasmado por essa oportunidade de conversar mais de perto com nossos clientes e suas famílias. É isso aí, Sérgio. Convido também mais colaboradores do nosso time. Magno, expert em contabilidade e pai da Ana Clara, de 3 anos. Olá, pessoal. Boa tarde. E a Cecília Viotti, nossa especialista em marketing, comunicação e mais, mãe e pai da Letícia. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Vander Bonfim, da nossa equipe de marketing com foco em experiência do usuário e pai da Manu. Olá, pessoal. Obrigado. E o Arthur Henrique, nosso papai de primeira viagem mais recente, pai da Alice, que completou 2 meses. Boa tarde, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos. Obrigado a vocês pela participação. A chegada de um filho transforma a vida de todas as pessoas que estão em volta dele. Os pais, avós, tios, toda a família é impactada e muitos planos surgem com a notícia da gravidez. Eu, que sou pai de 2 filhos, posso dizer que esse momento de transformação foi importantíssimo. Afinal, passei a pensar não apenas no meu bem-estar, nos meus sonhos, nas coisas que eu queria conquistar, mas também na vida de um outro ser que dependeria totalmente de mim e da mãe dele. Então, comecei a me perguntar, o que poderia fazer para incentivar, cuidar e inspirar os meus filhos na construção do seu futuro? Antes de eu falar como encontrei uma forma de inspirá-los, vamos ouvir o que o Vander, colaborador da BB Previdência e pai da Manu, de 2 anos, tem feito para inspirar sua filhinha na construção do seu futuro. Eu costumo falar que meu pai sempre foi meu melhor educador financeiro, né? Ele sempre passou para mim, né, o quão é importante a gente ter uma vida equilibrada financeiramente, né? Então é esse tipo de coisa que eu quero passar para a Manu. No 3º mês da Manu, eu fiz um plano de previdência para ela, o BB Prev Mais Futuro. Aí eu faço apostos mensais lá e pretendo fazer esses apostos até os 18 anos da Manu. Hoje eu já converso com a Manuela sobre dinheiro, né? Ela tem 1 ano e 7 meses, vai fazer 1 ano e 7 meses para ela. Eu já converso com ela sobre dinheiro. Então, assim, eu espero que quando ela completar a maioridade, ela já seja educada financeiramente para usar os recursos da melhor forma. Muito bacana essa atitude do Vander, né, Sérgio? A solução que a BB Previdência encontrou para incluir toda a família no planejamento financeiro e previdenciário, o Plano Mais Futuro, é mesmo um excelente caminho para ensinar os mais jovens sobre investimento e a importância de poupar. Exatamente, Gustavo. A gente sabe como o período pelo qual estamos passando tem sido desafiador e ver o planejamento familiar e mais pessoas conversando sobre finanças em casa, saber que esse assunto tem sido levado para dentro das escolas é animador. Aqui em casa a gente conversa sobre investimentos quase que diariamente. E eu sempre estive atento a como auxiliar meu filho a ter mais consciência financeira. Quero compartilhar com vocês a experiência aqui dentro de casa com o Tiago. Desde pequeno, o Tiago me ouve falando de investimento, falando sobre educação financeira, até pelo meu histórico. Eu sempre trabalhei com investimento, apesar de ter sido formado em engenharia, mas desde novo o Tiago convive nessas discussões. Quando o Tiago tinha em volta de 12, 13 anos, eu também, assim como o Vander, fiz um plano de previdência para o Tiago e fazia os aportes mensalmente, só que a gente evoluiu nas discussões e o Tiago acabou tomando uma decisão de fazer a gestão por conta própria desse recurso que eu consegui acumular num determinado período. Hoje o Tiago tem uma carteira de ações,
onde ele, dado a idade dele, hoje ele está com 21 anos, ele fica sempre curioso sobre algumas tendências, principalmente na área de tecnologia, então ele acaba buscando investimentos em ações como Tesla, Apple, enfim, e ele já discute comigo sobre essas empresas e como continuar poupando. Então, eu acho que essa dinâmica ajuda a tornar natural e mais simples o processo de investir, não só pelos mais jovens, mas também no grupo familiar. Mas sei também que não é só aqui em casa que falamos de educação financeira, não é mesmo, Cecília? Na sua família começou com seu pai? Oi, Sérgio, exatamente. Prazer estar aqui com vocês de novo. É engraçada essa história, porque todo mundo que me conhece sabe dessa história com o meu pai. Ele, quando eu tinha lá os meus 20 e poucos, 30 anos, ele falou muito sério comigo, ele olhou para mim e falou: você acha hoje que você é jovem que isso não vai acontecer, mas você vai envelhecer, e envelhecer custa caro, né? Tem gastos aí com saúde, enfim, você vê, eu e sua mãe já estamos aqui envelhecendo, já está ficando mais caro, então você precisa se preparar para esse momento. E é muito engraçado que eu sempre conto essa história, né? Assim, sendo colaboradora aqui na BB Previdência, eu compartilho isso bastante e realmente impacta isso. Quando alguém fala para você, olha, você está novinho hoje, você pensa que não, mas essa hora vai chegar e você precisa se preparar para ela. Pensando nisso, assim, eu converso muito com a minha filha sobre isso, né? Nós somos uma dupla aqui e sendo só eu e ela, ao longo aí, ela está com 17 anos hoje, ao longo da vida dela, a gente teve que se reinventar em muitos momentos e eu tive que dar um jeito de passar esse olhar para ela também, né? Eu acho que é um pouco até do que acontece com o Magno, não é isso, Magno? Essa visão mais consciente também, você busca trazer isso para Ana Clara, né, sua filhota? Oi, Cecília. Ainda bem que você teve seu pai aí para te dar bons conselhos aí, né? Desde cedo, para que você pudesse ter base, né? Para criar sua filha nas suas condições aí. E assim, para dar início aqui, primeiramente eu gostaria de agradecer a BB Previdência pelo convite, né, de participar desse projeto aqui, de conversar com esse timaço aqui que está presente nessa reunião, com os nossos clientes. Para quem não é nosso cliente também, esteja ouvindo esse podcast, eu espero que seja de boa serventia esse nosso bate-papo aqui, né? Bem, eu, assim como muitos pais, eu fui pego de surpresa, né? Com a chegada da Ana Clara. Uma surpresa muito boa, a melhor surpresa da minha vida até hoje, né? E, de repente, eu me vi numa condição de que eu tinha meus planos, meus projetos, e então eu tive que incluir planos e projetos de uma outra pessoa dentro dos meus. Na realidade, o que eu penso muito é que eu não incluí o dela nos meus. Hoje eu incluo o meu nos dela. Por quê? Porque eu entendo que a Ana Clara é prioridade hoje na minha vida, né? E assim, o primeiro passo que eu comecei a fazer, já antes da chegada da Ana Clara, foi começar a reclassificar as minhas necessidades. Muitas necessidades que até então, para mim, eram consideradas essenciais, elas se tornaram não essenciais. Então, comecei a me perguntar, será que eu preciso comprar isso? Será que se eu preciso, não tem uma opção mais barata? Então, com isso, eu consegui reestruturar o meu orçamento, né, e começar a fazer esse planejamento financeiro para o futuro da Ana Clara. Com a chegada do Plano BB Prev Mais Futuro, foi assim, uma cereja no bolo para mim. Por quê? Eu consegui conciliar essa minha vontade de planejar o futuro da Ana Clara, entendeu? Confiando os meus aportes que eu posso fazer direto no CPF dela, no nome dela, a conta de previdência, né? Que eu sei que está sendo bem administrada. E assim, então, e buscar, assim como o Wander falou, né, que ele faz os aportes mensais, eu também faço esses aportes mensais, busco estar corrigindo esse valor, né, pretendo corrigir esse valor anualmente, pelo menos a inflação, né, e mostrar para ela o caminho certo,
para que ela possa fazer o uso consciente desse dinheiro, para que ela tenha ciência que foi fruto de suor, que foi fruto de, muitas vezes, de abrir mão de muitas coisas que eu poderia ter feito para mim e para ela, para que ela pudesse ter esse suporte para começar a vida dela, né? Então, eu creio que vai ser assim, e eu creio que ela vai ter essa consciência, né? E é isso. Mas voltando um pouquinho aqui na conversa, pessoal, o Gustavo ficou de comentar como que ele inspira os filhos a se planejarem financeiramente, né? E a curiosidade está batendo aqui na minha cabeça. E como você contar essa fórmula mágica para a gente aí, Gustavo, por favor? Pois é. Lá em casa foi bem interessante o início dos nossos investimentos em previdência. Para começo de conversa, minha esposa fala que eu fiz o pedido de casamento quando falei para ela que tinha feito um plano de previdência para ela. Até hoje nos divertimos muito com essa história, é muito engraçado. No caso dos meus filhos, eu sempre me preocupei com o futuro deles. Os dois já saíram da maternidade com um plano contratado. E eu sempre falo com eles que a proposta é que eles não usem os recursos quando completarem 18 anos, mas sim que aproveitem a mágica dos juros compostos na formação da sua reserva para aposentadoria. Pessoal, só para a gente contextualizar aqui, falamos lá atrás sobre o plano Mais Futuro, sobre como ele protege nossas famílias, mas queria dar um panorama sobre esse nosso plano aqui na BB Previdência. Ele foi pensado para os parentes de até 4º grau de nossos clientes. Então você, que já tem um plano de previdência complementar administrado pela BB Previdência, pode indicar seus familiares e, claro, fazer o plano para os seus filhos, para que eles também tenham a oportunidade de se planejar para o futuro. É um jeito de incluir toda a família na preparação de um amanhã mais protegido e confortável. Gustavo e todos, a resposta que todos nós estamos ansiosos de escutar. Arthur, será que já deu tempo para começar a investir no futuro da Liz? Fala pra gente os desafios de ser pai de primeira viagem e suas descobertas nessa jornada de investimentos para a pequena. Bom, pessoal, assim, ser pai de primeira viagem, fui pego de surpresa também, mas fui pego de surpresa só na novidade, né, que foi uma surpresa maravilhosa. Mas já há algum tempo eu já vinha refletindo sobre isso, qual seria o momento mais adequado, e já tinha aqui um dinheirinho guardado, um dinheirinho reservado, para que quando isso acontecesse na minha vida, eu já pudesse iniciar o planejamento aí de longo prazo, né, do meu filho ou da minha filha, no caso da minha filha, para a longevidade aí, né? E assim, diferente do Wander, eu não tive a sorte, né, de nascer numa casa em que os meus pais tivessem um bom planejamento financeiro, uma boa educação financeira, né? Então, eu sempre fui ensinado errado, e isso me custou caro, né? Custou caro, graças a Deus até não tão tarde, né? Porque eu comecei a trabalhar muito jovem, então eu tive meu primeiro emprego ali com 17 anos e passei a ter que me bancar. Essa experiência, para mim, foi divisora de águas, porque aí eu vi, de fato, quanto é que custava o meu tempo. E a partir de então, eu comecei a entender que dinheiro jamais poderia ser tratado como um tabu dentro de casa, e dentro da minha casa sempre foi. Então, a gente inicia aquela jornada de questionamento, de entender os porquês, de onde vem o dinheiro, para onde ele vai, né? E a gente, em conjunto ali, né, eu ainda morando com os meus pais, a gente começou a entender, de fato, que o dinheiro jamais poderia ser tratado como tabu e que, além disso, ele não é uma mecânica para deixar ninguém rico, né? A questão de educação financeira é uma questão que ela fala muito mais sobre qualidade de vida, né? Como é que você vai planejar o seu futuro. E aí, eu que, né, comecei a minha jornada, acabei capacitando meus pais aí nessa questão da evolução da educação financeira, né? Então, quando a gente fala no contexto de Dia dos Pais, né, eu me sinto um privilegiado por ter trazido meu pai para seguir nessa jornada, né, de educação financeira, e agora eu, como pai, vejo um privilégio maior ainda, porque eu tenho dentro de casa um livro em branco para poder ser escrito, né? E é o que eu sempre converso com a minha esposa, né? A gente pensa muito parecido com relação à educação financeira, e dinheiro jamais pode ser tratado como tabu, né? Quando a gente pensa em investimento de longo prazo, a gente está falando sobre a manutenção da nossa qualidade de vida, né? E é o que eu pretendo, são os valores que eu pretendo passar para a Liz aí, né? A nossa previdência, né? A nossa qualidade de vida futura está diretamente atrelado ao montante de dinheiro que a gente consegue juntar, né? E ainda bem que a gente tem esse pensamento aqui dentro de casa, né? Como o Gustavo já falou, o Wander falou também, aí o Magno. O componente mais importante da fórmula dos juros compostos é o tempo, né? A minha pequena Liz aqui, que tem 2 meses de idade,
tem um mundo pela frente, e aí ela vai poder ter liberdade para poder fazer as suas escolhas. A gente saiu da maternidade e a Liz já tinha um dinheirinho guardado ali, um dinheirinho bem bacana, que eu já venho construindo há algum tempo, pensando nesse momento, e a gente, sem sombra de dúvida, nos próximos dias, semanas, entraremos aí no BBPrev Mais Futuro. Não fizemos isso antes, porque são muitas fraldas para serem trocadas, a gente não conseguiu parar ainda para fazer isso, mas sem sombra de dúvida isso vai acontecer. E não só o BBPrev Mais Futuro, apesar da gente estar aqui dentro de uma entidade de previdência, a gente entende que a diversificação é o melhor remédio para uma carteira de longo prazo, de longuíssimo prazo, né? Então, apesar de a gente apostar demais no BBPrev Mais Futuro, que já é um produto altamente diversificado, eu pretendo também ter uma carteira de investimentos ali que vai possibilitar a Liz a evoluir seu conhecimento, que, sem sombra de dúvidas, é o ativo mais importante que ela tem que ter na vida. Interessante esse seu comentário, Arthur, onde você vai começar com a Liz primeiro através do BBPrev Mais Futuro e depois buscar uma carteira diversificada, né? Eu comentei há pouco que o Thiago, ele começou também dessa forma e hoje ele investe em ações, mas a gente não pode esquecer que num determinado momento, até como você também comentou, que começou a trabalhar cedo, que as pessoas que trabalham e que pagam imposto de renda, faz sentido, num segundo momento, também voltar para o BBPrev Mais Futuro, porque aí você tem todo o benefício fiscal. Então, que também é muito interessante e que ajuda a gente a formar essa reserva para uma aposentadoria, né? E aproveitando também, como o Gustavo colocou, os juros compostos que o Brasil tem. Que bacana, hein, Arthur? Que exemplo aí essa sua história com seus pais. E que bom que você conseguiu reorganizar aí a vida financeira deles, né? Espero que a Liz, ela já cresça já, né? Com essa mentalidade de saber administrar a sua vida financeira, né? E que ela possa fazer bom fruto desse valorzinho aí que você está juntando para ela. Hoje em dia não é fácil, é uma missão muito grande ser pai, porque além de ter que ensinar aos nossos filhos a serem seres humanos, uma questão moral, uma questão ética, a gente tem que preparar eles para o futuro financeiro, para que eles possam ser pessoas bem-sucedidas, porque a cada dia que se passa, a cada ano que se passa, como se diz por aí, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Então, quanto mais preparados os nossos filhos chegarem na sua fase adulta, com uma consciência financeira, né, com a maturidade financeira, mais fácil será para eles passar dessa fase aí de base na independência, né? E é isso, muita paciência, muito amor, que o resto segue. Exatamente, Magno. Eu penso, assim, com a minha adolescente aqui, eu tenho saudade de quando ela era novinha, o Arthur estava dando aí o depoimento dele, mas eu vejo o quanto que a gente construiu, né? E foi na base do planejamento ali, um pouquinho de cada dia, um ensinamento a cada dia, e a gente construiu uma história muito bacana, né? Que para ela ainda tem bastante tempo aí para ter frutos com o planejamento financeiro. Inclusive, Arthur, você falando aí que você vai aderir ao BBPrev Mais Futuro, a gente tem disponível aqui na BB Previdência um atendimento agendado com a nossa consultoria previdenciária. Nossos especialistas ficam aí à disposição para tirar quaisquer dúvidas. É só acessar o site do Mais Futuro em bbprevidencia.com.br/Mais Futuro e solicitar uma consultoria. Isso mesmo, Cecília. Vamos inspirar o planejamento do futuro dali juntos. Todos nós, amigos, família, pais, devemos promover um ambiente de crescimento seguro e acolhedor. Né, Gustavo? Com certeza, Sérgio. Isso é o mais importante. Acho que o que fica dessa nossa conversa aqui hoje é a palavra inspiração. É a gente se inspirar na vida de nossos filhos para conseguir inspirá-los a ser pessoas melhores e a construir todos os dias um bom futuro. E para aqueles que não sabem por onde começar e ficaram interessados no nosso plano família Mais Futuro, como bem mencionou a Cecília, agende uma consultoria previdenciária com a nossa equipe de especialistas, gratuita e, claro, sem compromisso. Acesse bbprevidencia.com.br/Mais Futuro. Excelente, Gustavo. Eu concordo com o que você falou e aproveito para convidar nossos ouvintes para acompanharem nossas redes sociais.
E a gente está presente lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, e temos o nosso blog também, onde a gente compartilha conteúdo sobre educação financeira, investimentos e as notícias importantes aí da BB Previdência e dos planos de previdência complementar dos nossos participantes e assistidos, não é mesmo? Isso mesmo, pessoal. Aproveitem e compartilhem conosco em nosso Instagram como vocês inspiram seus filhos no planejamento do futuro. A todos que estão ouvindo esse episódio, esperamos ter conseguido inspirá-los para conversarem em suas famílias sobre a importância de um planejamento financeiro, de se preocupar com o dia seguinte, de viver o presente intensamente, mas sem se esquecer que vamos todos envelhecer. Teremos muitos planos para conquistar e precisamos nos organizar para isso. Bom, pessoal, vamos chegando ao fim do nosso podcast Qual é o Plano? E agradeço mais uma vez pela companhia nesses minutos. Já temos um novo episódio saindo do forno e vamos nessa. Seguimos a todo vapor por aqui. Feliz Dia dos Pais, independente da data, para todos que exercem esse papel com amor e responsabilidade. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Você ouviu Qual é o Plano? O podcast da BB Previdência para o planejamento do seu futuro.